Seja bem-vindo ao Página 2. Esta crise pandémica convoca todos os medos. Do vírus, da morte, medo do outro, medo do impacto económico e agora também o medo das vacinas. Entre as decisões políticas e as garantias dos especialistas, o desafio é agora recuperar a confiança. Tiago Pereira é coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos e convidado do Página 2. Tiago, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade. Comecemos pela questão justamente das vacinas. Entre a suspensão decidida por dezenas de países, entre as garantias dos especialistas e agora a retoma do processo, como é que avalia esta gestão? Muito boa noite, antes de mais, e obrigado por esta oportunidade. Eu acho que é importante que nós ressalvamos que a Organização Mundial de Saúde, já a pandemia que agora vivemos, ou seja, ainda em 2019, já mencionava a hesitação na vacinação como um dos 10 principais problemas de saúde global a par, por exemplo, da poluição do ar causada pela crise climática ou até do vírus HIV. E, portanto, a questão da hesitação nos processos da vacinação é uma questão importantíssima de saúde pública global e, normalmente, ela é caracterizada por 3 fatores que condicionam o adiamento na tomada da vacinação ou até a decisão da não toma da vacinação quando ela está disponível. Normalmente eles são caracterizados por 3 Cs, curiosamente. Um tem que ver com a complacência e com a ideia de que eu não posso acrescentar muito àquilo que está a acontecer do ponto de vista da saúde e, portanto, posso ter dúvidas se devo ou não tomar a vacina, e eu chamo a atenção para umas declarações importantes ontem da senhora diretora, ou esta semana, da senhora Diretora-Geral da Saúde, onde se referia que as pessoas, ao recusarem a vacina, estão a recusar ajudar-se a si próprios. Eu acrescentaria a esta frase que também estão a recusar ajudar os outros, porque este é um compromisso de todos. Depois, a ideia da conveniência. É muito importante que os processos de vacinação sejam muito fáceis, com muita redução de obstáculos. Por exemplo, a Sandra provavelmente já pensou em alterar o seu operador de eletricidade ou alterar as suas contas bancárias e nós muitas vezes não o fazemos, não por que não possamos obter melhores condições, mas porque se colocam tantos obstáculos a essa mudança que não o fazemos e, portanto, tem que ser um processo muito simples e muito acessível. E depois, de facto, a questão da confiança. E a confiança é algo que se constrói num contínuo, não é apenas num momento. Felizmente, Portugal é dos países do mundo, da Europa certamente, mas também do mundo, onde a hesitação na vacinação é mais baixa e onde as pessoas mais aderem a este processo com benefícios claríssimos em várias dimensões da nossa sociedade. Mas em todo caso, que as informações... Este momento foi particularmente sério neste processo, com esta tomada de posição de dezenas de governos. Portanto, uma decisão institucional com este peso que lhe podemos conferir. Pergunto-lhe como é que se recupera agora a confiança, Tiago, e se o facto de chefes de governo como António Costa e Emmanuel Macron terem recebido esta vacina, se pode ser, de facto, um dado importante. Esse é com certeza um dado importante e acho que temos que ter presente que a tomada de decisão das pessoas não é eminentemente ou apenas racional e, portanto, para a mesma informação disponível, que é a informação que nós hoje temos sobre esta vacina, mas sobre o conjunto das vacinas e do processo de vacinação que está a acontecer contra a Covid-19, diferentes grupos populacionais tenderão a reagir de formas diferentes. Por exemplo, quem tem muita resistência às vacinas, os normalmente apelidados de antivacinas, vão usar esta informação que agora está disponível para reforçar a narrativa anti-vacinas, mas quem acredita muito nas vacinas e no processo de vacinação vai usar exatamente a mesma informação para reforçar a sua confiança no processo de vacinação. E como não há só dia e noite nestes processos mais complexos, há aqui, entre estes 2 grupos, um grupo que é particularmente relevante neste processo, que são pessoas que têm dúvidas, mas que são dúvidas legítimas sobre o processo de validação. E eu diria que, para estas, isto pode funcionar de 2 formas. Ou numa confirmação, de certa forma, de um anseio e de um receio, portanto, gerando mais ansiedade e acrescentando mais ansiedade, e com estas é preciso comunicar muito, perceber onde é que estão as dúvidas, porque é que elas se baseiam, se tem a ver com processos de vacinação anteriores, se com condições individuais e, portanto, intervir
dessa forma melhorando a comunicação com esse grupo de pessoas, mas também eu diria que provavelmente há pessoas que têm dúvidas e que veem neste passo atrás até alguma vantagem e alguma solidez, porque repare, Sandra, nós estamos a viver uma pandemia muito, muito complexa. O instrumento da vacinação é um instrumento que as autoridades e os políticos melhor têm ao seu alcance para responder a esta situação. E mesmo assim, tendo-se detectado uma situação, enfim, com alguma dúvida e, portanto, nem sequer era de perigo, as autoridades e os políticos decidiram dar um passo atrás durante poucos dias, mas provisório, no sentido de se aguardar por mais informações. E eu creio que isto, a médio e longo prazo, até pode ter uma vantagem para estas pessoas, porque isto faz crer que os governos e as autoridades não hesitarão em dar um passo atrás se, de facto, algo muito, muito improvável vier a acontecer e determinar que podem, de facto, existir algumas situações em que possa não ser aconselhada determinada vacina. Tiago, olhamos agora para os efeitos da pandemia na saúde mental. Qual é o diagnóstico? Quais são os dados que obtemos até o momento? Bom, Sandra, mais uma vez nós estávamos e vivemos um contexto de grande incerteza. Enfim, não havia na história e na história mais recente, na história científica, um período em que uma pandemia com tanto significado isolasse durante tanto tempo uma parte tão significativa da população e, portanto, havia pouca expectativa de ciência sobre esta questão. Mas a que existia e que vinha de outras pandemias e também até de algumas vivências de algumas crises e catástrofes e até guerras, dizia-nos que muito provavelmente o que aconteceria era que os grupos mais vulneráveis, ou seja, pessoas que já tinham vulnerabilidades psicológicas ou que tinham outras vulnerabilidades, nomeadamente sociais, iriam ser mais impactados por esta situação e, portanto, iriam ver agravadas essas situações e que um conjunto significativo da população que não tinha nenhum tipo destas vulnerabilidades iria passar a ter. E, de facto, os dados internacionais e nacionais vêm confirmar estas duas dimensões, não apenas que há uma grande percentagem hoje de população que manifesta sinais de sofrimento psicológico e que viu agravada algum tipo de situações e que são os grupos que estão mais expostos, nomeadamente aquilo que nós chamamos as pessoas que estão mais na primeira linha, as pessoas que perderam pessoas, as pessoas que perderam o emprego e, portanto, estão mais expostas por essa via, ou que já tinham algum tipo de vulnerabilidade, quer ela fosse psicológica, quer ela fosse socioeconómica, que são mais afetados por esta pandemia. E, portanto, desse ponto de vista, houve esta confirmação daquilo que era expectável. O Instituto Europeu para a Igualdade de Género, Tiago, diz que esta pandemia afeta desproporcionalmente as mulheres. Porquê? Bom, de certa forma, porque de facto as mulheres e as mulheres portuguesas, que também foram bastante estudadas a este nível e que foram das que mais recorreram a algum tipo de apoios e de que nos estudos de facto demonstram diferenças significativas face aos homens em alguns destes pontos do sofrimento psicológico, estão particularmente expostas a esta situação. Se nós virmos, por exemplo, os apoios que foram dados a quando do encerramento das escolas, são muito mais as mulheres que recorrem a eles e, portanto, isto aponta para um conjunto de tarefas que lhes normalmente são mais, ou foram nesta situação mais da sua própria responsabilidade. Depois, também o grupo dos profissionais de saúde e dos profissionais que trabalham em instituições, por exemplo, de pessoas e de adultos mais velhos, é um grupo maioritariamente mais feminino e, portanto, também estiveram mais expostas. Depois, há no mercado de trabalho ainda níveis de precariedade e, de certa forma, até de alguma exclusão em algumas componentes que estão mais associadas às mulheres e, portanto, também aí houve um sofrimento maior e, portanto, uma perda maior. Depois estiveram mais expostas a situações de violência que ficaram agravadas nesta situação e, portanto, há todo um conjunto de determinantes que não se trata de as mulheres serem mais fracas ou mais fortes do que os homens. Trata-se exatamente da sobrecarga. Estão mais sobrecarregadas nesta dimensão e nesta situação e neste contexto pelas suas condições, enfim, socioeconómicas e isso faz com que, de facto, tenham manifestado maior sofrimento. Relativamente ao confinamento, Tiago, o Primeiro-Ministro diz que este desconfinamento em curso deve ser a conta-gotas. Que sinais é que os portugueses têm dado e se há condições para que assim seja?
Bom, eu acho que é importante que nós ressalvemos que, de facto, nós vivemos hoje um período completamente distinto daquele período que nós vivíamos em março há um ano atrás. Ou seja, aí, de facto, o medo, e nós fomos falando muito sobre ele, teve um papel muito importante num recolher das pessoas e, portanto, ajudou a que esse processo também acontecesse, mas é também importante e que tenhamos isto bastante presente, que hoje as pessoas têm bastante mais conhecimento sobre as questões das medidas de segurança, há mais acesso a equipamentos de proteção individual, os contextos, quer de trabalho, quer outro tipo de contextos, estão mais preparados para receber as pessoas e, portanto, isso faz com que, provavelmente, o indicador da mobilidade não seja o único ou o melhor ou apenas a explicar toda a situação. Em todo caso, gostava de frisar que é importante que o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, se dirija à população desta forma, porque há alguns meses atrás houve algum tipo de comunicação de algumas autoridades que foi menos validante de alguma fadiga que as pessoas estavam a sentir e de algumas dificuldades que as pessoas estavam a sentir. Eu acho que é sempre importante que tenhamos presente que há muita gente que está a fazer um esforço muito significativo por cumprir e por aderir, de certa forma, às recomendações das autoridades e que, pese embora, por exemplo, o índice de mobilidade, que foi sempre aquele que foi neste segundo dever de recolhimento obrigatório comparado com o primeiro, tenha sido superior, ou seja, houve mais pessoas em mobilidade, a verdade é que os índices desceram mais rápido do que era previsto e muito mais rápido do que aconteceu no primeiro dever de recolhimento obrigatório. E, portanto, a mobilidade, o próprio índice de transmissibilidade são dois indicadores, mas há um indicador também muito importante que tem que ver com o comportamento das pessoas e a forma como as pessoas estão ou não capazes, ou seja, têm ou não apenas a informação, mas têm a capacidade, a oportunidade e estão motivadas para aderir às recomendações da população. E, portanto, à mobilidade temos que juntar também outros indicadores. E esta perspectiva de ser em conta-gotas, Sandra, permita-me só dar-lhe esta nota, é importante porque garante alguma previsibilidade. E as pessoas estão ansiosas por ter algum controle sobre a situação e, portanto, isto traz alguma dimensão de controle. Ou seja, hoje nós sabemos que se nada se alterar muito significativamente, e isto, enfim, deixa sempre alguma dúvida, mas a dúvida existe na nossa vida e na ciência, mas se nada se alterar muito significativamente, nós temos indicadores claros do que é que vai acontecer nas próximas semanas e até nos próximos meses, e isso garante alguma previsibilidade e controle que é fundamental nestes processos. Olhamos, por fim, para as consequências no futuro. Tiago, uma vez terminada a pandemia, no essencial, estes problemas de saúde mental, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a raiva até, resolve-se? Eu, como a Sandra imagina, gostava muito de lhe dizer que sim, que se resolveria, mas na verdade não se resolverá com todas as pessoas. Até porque, Sandra, eu creio que é importante nós também tenhamos presente que nós já vínhamos de um contexto em que já havia, de facto, na população portuguesa uma enorme prevalência de situações desta natureza e que foram agora agravadas. É verdade também que eu acho que nós ficaremos para o futuro na área mais da saúde psicológica, se assim se me permitir, ou da saúde mental, com três grandes ganhos que eu acho que são importantes. O primeiro é que as pessoas, acho que hoje estão mais despertas para as dimensões da literacia, ou seja, para o autocuidado, para olharem para si, para reconhecerem quando têm um problema e poderem procurar ajuda. Por um outro lado, foi criada uma linha, o Serviço de Aconselhamento Psicológico do SNS 24, que é uma primeira porta de acesso direto da população aos psicólogos. Uma linha que teve cerca de 75 mil chamadas até ao dia de hoje, ainda não fez um ano, e portanto que demonstra que as pessoas, quando têm acesso, procuram ajuda. E creio também que a recentemente criada Task Force das Ciências Comportamentais para apoiar a tomada de decisão do Governo nas áreas do comportamento também ajudará a tornar as políticas públicas, não apenas na pandemia, mas noutras, mais sensíveis às questões da tomada de decisão e do comportamento das pessoas. E, portanto, eu vejo aqui alguns ganhos, mas em todo caso, de facto, na proximidade as pessoas precisavam de mais apoio e aí não houve, por exemplo, um grande reforço nos cuidados de saúde primários, que é algo que eu acho que é um mau sinal para o futuro, e acho claramente que nós temos que, de certa forma, não investir apenas na recuperação das pessoas que têm já uma doença mental instalada, mas essencialmente promover competências nas pessoas que lhes permitam melhor adaptar, ser mais resilientes e, portanto, estarem mais bem preparadas para aquilo que são acontecimentos de vida significativos que vão ter. Eu acho que é decisivo, de facto, que nós investamos na recuperação das pessoas,
se queremos verdadeiramente recuperar o país, e eu creio que isso é o que todas e todos queremos. E é seguramente nesse sentido que o Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos vai continuar a trabalhar. Obrigada, Tiago, pelos esclarecimentos. Obrigado, eu. Obrigada. Os efeitos desta crise na saúde mental só agora começam a ser percepcionados, mas já quem fala numa pandemia que cresce sem paralelo. Boa noite. Boa semana.